Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou ensinar vocês a eternizarem os pelinhos de um gato de uma forma muito especial, utilizando o pet molde de gatinho. Vamos transformar essas memórias em uma peça única e cheia de significado. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. Então, bora para a aula. Aqui, gente, a gente vai usar a resina 8000, resina epóxi 8000 da Redilize. É uma resina de alta espessura. É importante usar resina de alta espessura porque a gente vai completar o molde em uma única vez e, se não for de alta espessura, a resina pode ferver, tá? Para esse molde aqui de gatinho, a gente vai precisar de mais ou menos 45 gramas de resina no total. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho a mais, tá? Não gosto que falta, eu prefiro que sobra um pouquinho do que faltar um pouquinho. Então, aqui eu estou pesando 35 gramas da resina epóxi 8000 da Redilize. Vou deixar o cupom de desconto do site da Redilize aqui na descrição dessa aula, lá embaixo, tá? Todos os materiais, tudo bonitinho para vocês. Aqui eu estou tirando um pouquinho porque passou, né? Então, tô tirando um pouquinho da resina até marcar lá 35 gramas. E depois eu vou pesar 30% do endurecedor. A proporção dessa resina para endurecedor é de 30%. Então, 30% de 35 gramas de resina dá 10,5 gramas de endurecedor. Ó, essa é a resina 8000, mostrando aqui para vocês. Ela já vem com o endurecedor, tá? A gente não compra separado. Precisamos ter essa balancinha aqui de alta precisão. É importante que ela tenha 2 casas decimais depois do ponto, para que a gente pese bem direitinho. Aqui, ó, eu coloquei de novo na minha balança e vou zerar, apertando o T de tare. Então, eu zerei a minha balança e agora eu vou pesar 10,5 gramas do endurecedor 2300, que é de 30% de proporção. Ele vem junto com a resina. Eu sempre coloco num copinho para facilitar a gente pesar, né? Você pode também usar uma pipeta, você pode usar uma colher. Eu sempre coloco no copinho para não errar a proporção e o que sobrar no copinho eu devolvo para a garrafa, porque depois que a gente coloca lá não tem como tirar, tá? Então, aqui eu tô pesando bem devagarzinho, 10,5 gramas do endurecedor. E depois a gente vai misturar bastante, assim, por volta de 5 minutos, aguarda um pouquinho, mistura mais 5 minutos. É importante a gente fazer essa mistura perfeita. E enquanto eu misturo aqui, vamos relembrar a importância de usarmos equipamentos de segurança, máscara de proteção com respirador, com cartuchos multigases, que você pode usar tanto para resina epóxi quanto para resina poliéster, óculos de proteção, porque os gases tóxicos também fazem mal para os nossos olhos, e luvas de proteção. Se você puder colocar um avental, uma touquinha, para não correr o risco de sujar o cabelo, a pele, né, a roupa. Aqui, gente, eu coloquei um pinguinho de pigmento azul translúcido da Redilize também. Essa resina, ela não tem a proteção UV que tem a resina 4008. Então, para evitar que ela amarele muito rápido, né? Porque sabemos que a resina epóxi, ela amarela com o tempo. Para evitar isso, a gente coloca um pouquinho só desse pigmento azul translúcido. Veja que ela não ficou azul, ela ficou bem levemente, né? Isso não vai atrapalhar a nossa peça, a gente vai conseguir ver os pelinhos ali, vai ficar transparente. E aí, depois que eu misturei bastante, eu vou deixar essa peça, esse copinho aqui descansando para as bolhas subirem. A resina 8000, como ela é uma resina de alta espessura, ela demora bastante tempo para curar. Então, se você tem um soprador térmico, por exemplo, você também
pode usar para ajudar ali essa resina a amolecer um pouquinho mais. Ó, vou mostrar aqui para vocês, o meu soprador é esse aqui. Eu vou colocar na velocidade mínima e eu vou passar bem pouquinho, não pode muito, porque senão a gente acelera a temperatura da resina, a gente acelera a cura da resina e acaba fervendo, porque esquenta bastante. Então, é só um pouquinho pra gente dar uma ajuda para as bolhas estourarem, tá? Então, ó, eu giro o copinho, passo um pouquinho do soprador, não pode ser muito quente, não pode ser por muito tempo, porque senão essa resina vai ferver, vai estragar. Ó, bem pouquinho. Ó como ela já fica bem líquida. Dou uma misturadinha. Porque quando a gente aquece, a gente começa a ver, como se fosse um óleo, não é blushing, tá? É um óleo lá dentro, como se a gente não tivesse misturado direitinho o endurecedor. Então, é importante a gente misturar, tá? Depois que passou ali o soprador térmico, você pode misturar mais um pouquinho, até ela ficar bem homogênea, bem translúcida. E você pode, se você não tem soprador térmico, você pode usar um secador de cabelo, desde que ele seja só para isso, tá? Não pode usar um secador de cabelo aqui na resina e depois levar lá para o seu quarto e secar o seu cabelo. Você tem que ter um secador de cabelo só para isso. Já misturei aqui bastante. Vou deixar essa resina aqui de ladinho, não preciso me preocupar com o tempo, porque ela realmente demora para endurecer, demora para ficar em ponto de mel. Então, eu vou guardar aqui meu soprador, vou separar aqui a resina, vou deixar aqui de ladinho para ela descansar, para as bolhas subirem, né? Se restou alguma bolinha ali, ela vai subindo. E a gente vai preparar os pelinhos deste gatinho, dessa eternização. Aqui os pelinhos da Nikita, tem duas cores, ó, tem a cartinha da cliente. E tem duas cores, um marronzinho e um bem clarinho. Então, com o auxílio de uma pinça, a gente vai separar esses pelinhos em cima de um guardanapo, porque a gente vai pegar depois para colocar com resina. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço, mas existem várias formas, né? Na hora que chegar o momento de colocarmos no molde, eu vou explicar para vocês quais são as outras formas de colocar os pelinhos lá no molde. Então, aqui eu tirei a parte branquinha dos pelos. Os pelinhos brancos de gato não precisam de tratamento, eles aparecem na resina. Os pelinhos brancos de cachorro, ou pena branca, ou cabelo branco de humano, tem que fazer o tratamento, né, para ele aparecer. Mas essa técnica eu ensino lá dentro do meu curso de joias de DNAs. Tá? Essa técnica é uma técnica muito especial lá do meu curso, então ela não faz parte dos meus conteúdos gratuitos. Quem tiver interesse em fazer o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já separei aqui direitinho os pelinhos e aqui tá o molde de gatinho da Pet Mold. Vou deixar o link aqui também do Instagram da Pet Mold, quem quiser adquirir esses moldes lindos. Então, ó, o molde ele tem que estar bem limpinho, tá? Se você quiser lavar com detergente, você pode, só que é importante deixar ele secar. Aqui o meu já tá bem limpinho, bem sequinho, a minha resina já descansou. E para começar, eu vou colocar um pouquinho de resina. Vou levantar aqui para vocês verem. Ó, eu não enchi o molde, acho que não foi nem até a metade. E na orelhinha costuma fazer bolha, porque é um espaço menor. Então, a gente vai fazendo essas voltinhas assim, para a resina conseguir entrar bem direitinho. Você pode pegar um palitinho, só toma cuidado para não estragar o molde. Ó, você dá uma ajudinha ali nas orelhinhas, para a resina penetrar bem e não fazer nenhuma bolha indesejada bem na orelhinha. E outra forma é apertando também o molde. Ó, reparem que quando a gente aperta, alguma bolinha sai de lá de dentro. Então, a gente ajuda a resina entrar direitinho, dar uma batidinha e não formar nenhuma bolinha ali. Esse pelinho tá muito arrumadinho, tá bem gracinha assim, e ele possibilita a gente de colocar diretamente lá no molde. Então, a gente pega com a pinça, não precisa pegar tudo de uma vez, a gente vai colocando aos poucos. Ó, tem uns pelinhos aqui bagunçadinhos, a gente vai tirando. E a gente vê a melhor posição. Tem pelos que são mais curtos,
pelos que são mais compridos, e a gente coloca ali de uma forma que esses pelinhos fiquem espalhadinhos, fiquem direitinho, não fica aquela coisa bagunçada. E devagarinho a gente vai fazendo com que ele penetre bem na resina para as bolhas subirem. E com uma pinça a gente vai ajustando, tirando, colocando os pelinhos. Ó, alguns pelinhos grudaram ali no molde. Vou colocar aqui bem espalhadinho. E a gente vai fazer isso com os pelinhos marrons também, os pelinhos mais escuros. Aqui a gente só vai deixando o pelinho abaixar, ele vai molhando na resina. Às vezes aparece uma bolinha ou outra, mas essa resina ela é bem líquida, então é bem fácil de tirar a bolinha, tá? Ó. É importante a gente ter um papelzinho ou um paninho, pode ser com álcool isopropílico, pode ser com thinner, pode ser com acetona, pra gente limpar a pinça, tá? Então, sempre que a gente vai trabalhar com esses materiais que não são descartáveis, é importante a gente ter um paninho com algum desses produtos aí pra gente ir limpando a pinça, porque senão depois fica grudado resina, fica grudado pelo, e aí fica mais difícil de limpar depois que a resina endurece. Aqui eu já vou posicionando os pelinhos escuros, e aí, gente, não tem regra, né? A quantidade de pelo pode ser a quantidade que você quiser. Tem gente que coloca bastante pelo, mas na maioria das vezes o cliente não tem muito pelo. Ele tem mais ou menos essa quantidade aí mesmo, tá? Quando você coloca dessa forma os pelinhos, depois a gente vai encher o molde, os pelinhos eles tendem a descer mais, ficarem mais perto lá de baixo, na base do molde. Tá? Ele não vai ficar para fora, mas ele não vai boiar, ele não vai subir. Então, aqui eu já terminei de colocar os pelinhos marrons, aí é paciência, a gente vai arrumando, né, os pelinhos que ficam soltos, que ficam grudados no molde, a gente vai devagarinho ajeitando com bastante paciência. E depois que a gente arrumou todos os pelinhos ali, a gente vai pegar o restante da resina e com muito cuidado despejar em cima dos pelinhos. Aqui tinha uma sujeirinha, então tô tirando a sujeirinha. E devagarinho a gente vai colocando a resina. Se você quiser completar o molde, você pode. Se você quiser deixar um espacinho no final para poder fazer de uma outra cor, que é o que eu vou fazer aqui para vocês verem, você também pode. Aí é uma questão de gosto e uma questão do que a cliente pediu, né? Então, ó, eu vou colocando de fiozinho, bem devagarinho. Vai sobrar um pouquinho de resina. Como eu falei anteriormente, eu gosto que sobra um pouquinho até mesmo para eu acompanhar a cura dessa peça aqui, para eu não precisar ficar cutucando o meu molde. Vou mostrar para vocês também. E é super normal alguns pelinhos subirem e ficarem boiando ali, não tem problema, tá? O importante é só lá embaixo os pelinhos estarem bem alinhadinhos, arrumadinhos, feitos de verdade com bastante capricho. E aí você pode usar um palitinho para ajudar os pelinhos descerem mais um pouquinho, para ficarem mais perto ali do molde, da parte de cima do molde, né? Que é o corpinho ali do gatinho. Você pode usar a pinça, o palito, só tomem cuidado para não acabar estragando o molde de silicone, dependendo da ferramenta que você usa, você pode acabar furando o molde, riscando o molde, tá? Então, sempre com muita delicadeza. Vou acelerar um pouquinho aqui para vocês, porque é um trabalho que leva tempo, né? Não é simplesmente colocar os pelos dentro da resina, jogar a resina de qualquer jeito e esperar curar. A gente tem que usar a nossa atenção, né? Caprichar, porque é um trabalho realmente muito personalizado, né? E tem bastante responsabilidade envolvida aí. Então, ó, eu vou limpando aqui as laterais, olha como ficou bonito. Tá vendo? Os pelinhos bem arrumadinhos, não tá jogado de qualquer jeito. O molde, ele não tá completamente cheio, porque eu vou fazer uma base branca. E depois, gente, eu vou cobrir para não cair nenhuma sujeira, nenhum bichinho. E eu vou aguardar
aproximadamente 48 horas. Dependendo da temperatura que está no ambiente que vocês trabalham, pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, tá? E essa resina, ela leva de 2 a 3 dias para curar, para endurecer, né? Para curar, a gente sabe que o tempo são 7 dias, para curar mesmo, 100%. Então, aqui eu vou tampar e eu vou esperar pelo menos 2 dias. Se ela tiver durinha, tá vendo o que sobrou no copo aqui? Eu vou me basear por esse restinho que sobrou no copo para eu saber como que tá lá dentro do meu molde, a resina. Aqui, gente, eu esperei 24 horas, tá? Não tá durinha, ela ainda tá maleável, mas eu já consigo, ó, no copinho também tá bem durinha, né? Como aqui no copinho tem uma quantidade menor, né, uma espessura mais fina, ela cura mais rápido. Mas eu já consigo perceber, já consigo ver que eu já posso fazer mais uma camadinha ali para colocar a base do gatinho. Para essa base, eu vou inclusive usar até o mesmo copo, eu vou usar a resina 2004 da Redilize. Essa resina é simplesmente maravilhosa. O único problema dela é que ela amarela muito rápido, mas quando é para fazer coisas que tenham pigmentos, eu gosto muito de usar essa resina, porque ela é simplesmente fantástica, gente. Resina epóxi 2004 da Redilize para usar com pigmentos coloridos, tá? Ela é simplesmente fantástica. A proporção dela é 50%, então se eu coloco 10 gramas, eu vou colocar 5 gramas do pigmento. Aqui, para a gente fazer a nossa base com o pigmento, vou zerar aqui minha balança. Não reparem a poeira que está aqui na minha garrafa de resina, no meu galão. E para fazer essa base aqui, eu vou pesar 10 gramas de resina mais 5 gramas de endurecedor. Aqui passou um pouquinho, então eu vou tirar para devolver. Deu 10 gramas, coloquei meu palito lá dentro, vou zerar a minha balança e pesar 5 gramas do endurecedor. Costumo também colocar num outro copinho para eu pesar bem direitinho e não passar da quantidade, porque se passar eu não consigo tirar, tá? Se tem resina lá, eu não consigo tirar. Então, aqui eu vou pesando 5 gramas, ó, passou um pouquinho, mas essa resina, ela é simplesmente maravilhosa e a gente não vai ter problema de ter passado 0,24 gramas do endurecedor, tá? O importante agora é a gente misturar bem direitinho, deixar essa resina bem homogênea, bem misturadinha, para que não tenhamos nenhum problema de cura. Vou tirar a minha balança aqui e a gente vai usar pigmentos brancos, tá? Você pode usar o pigmento da cor que você quiser para compor aí o seu gatinho, a sua eternização de gatinho ou de outro animalzinho que você esteja fazendo. Essa técnica, gente, que eu tô ensinando no molde de gatinho, você pode usar em qualquer molde da Pet Molde. O segredo dessas peças lindas e sem bolhas é a resina maravilhosa, que é a resina 8000 de alta espessura. Ela realmente é muito boa para a gente não ter problemas com bolha, porque ela é muito fininha, ela é muito... ela tem uma viscosidade muito baixa, né? Isso facilita demais. Aqui eu tô misturando a nossa resina 2004 e eu vou colocar o pigmento branco. Eu vou usar o pigmento perolado branco da Redilize e vou usar também o pigmento em pasta branco da Redilize também. É importante que a gente use pigmentos próprios para resina. Aqui eu tô colocando uma quantidade bem generosa de pigmento, ó, 2 colherzinhas desse palitinho aqui, né? 2 palitinhos do pigmento em pó perolado, maravilhoso, e um pouquinho do meu pigmento branco em pasta, que eu vou dar uma misturadinha. Quando a gente coloca pigmentos, a gente tem que caprichar também na mistura para não ficar pedacinhos de pigmento sem terem sido misturados, porque acaba aparecendo na peça. Então, a gente tem que demorar um tempinho ali, né? Gastar um tempinho misturando para deixar isso bem homogêneo. Com outro palitinho, a outra pontinha, eu vou pegar um pouquinho do pigmento em pasta. O meu já tá acabando, mas ó, é bem pouquinho mesmo, é só para fechar a cor ali, né? Para não ficar uma base transparente. E bora misturar isso aqui com bastante capricho.
Você pode também usar o secador de cabelo, o mini soprador térmico ou o soprador térmico para ajudar aqui nas bolinhas, né? Depois que eu usei o soprador térmico, deixei descansar um pouquinho para as bolhas subirem e eu vou colocar aquela quantidade ideal para fechar o molde ali, né? Não tem problema se passar um pouquinho do molde, depois a gente vai fazer o acabamento da peça. Ó, eu coloquei um pouquinho e devagarinho eu vou fazendo com que a resina se espalhe, né? Sem a utilização de palito, para eu não estragar lá a minha peça de baixo, que ainda não tá curada, né? Ela ainda tá um pouco mole, então a gente tem que tomar bastante cuidado para não estragar a parte lá de baixo, tá? A parte transparente. Se você for usar algum palitinho, tomem só cuidado para não furar a parte de baixo da resina ali embaixo. Aqui eu tô usando só nas laterais para estourar as bolinhas que ficam encostadas na parede do molde. Coloco mais um pouquinho e, novamente, nós vamos esperar pelo menos 24 horas. Aqui já se passaram 24 horas, num passe de mágica. E com muito cuidado a gente vai desmoldar. É importante a gente esperar pelo menos 2 dias. Se você não tem certeza ainda que a resina de baixo está durinha, está curada, para desmoldarmos, espere mais um dia, mais 2 dias. Você pode utilizar também um pouquinho de óleo, óleo de bebê, né? Coloca um pouquinho no molde ali para facilitar a desmoldagem, ou você pode usar detergente. Coloca um pouquinho de água, um pouquinho de detergente para facilitar a desmoldagem. Cuidado para não apertar a parte da orelhinha, de repente se tá mole você pode amassar e aí pode estragar toda a nossa peça. E ficou assim, bem linda e maravilhosa, mas ainda não acabou. A gente precisa fazer o acabamentinho ali das laterais, daqui de baixo, ó, que ficam bem cortantes. Então, a gente precisa fazer esse acabamento. Para fazer esse acabamento, eu vou utilizar a minha micro retífica com esse tamborzinho de lixa. Pode ser qualquer tamborzinho, de qualquer tamanho, inclusive até de qualquer numeração, né? Porque com a micro retífica, ela vai lixar bem direitinho. Eu uso na velocidade mínima, para eu não acabar lixando alguma parte do gatinho que eu não quero. Eu só quero realmente tirar essas rebarbinhas aqui. Você pode utilizar uma lixa de unha, você pode utilizar um escariador, ou uma maquininha de unha mesmo, né? Utilizando esse tamborzinho de lixa aqui, que facilita bastante a nossa vida. Aqui eu vou acelerar um pouquinho, eu tô fazendo na velocidade mínima, com bastante cuidado para eu não lixar a parte transparente. Se você já tem bastante tempo o pet mold de qualquer bichinho, e ele já está bastante usado, a gente sabe que com o uso, né, quanto mais a gente usa o molde, principalmente com resina epóxi, ele acaba perdendo o brilho, né, principalmente se a gente esquenta demais. Mas eu digo para vocês, se vocês tirarem a peça de vocês do molde e ela estiver sem brilho, vocês podem fazer somente o polimento da peça toda, inclusive manualmente, mas tem que utilizar bastante força, tá? Utilizem uma massa de polir à base de água, né? Eu utilizo a da 3M, ela é maravilhosa, pode ser qualquer massa de polir à base de água da 3M, é a que eu uso, indico. E você pode utilizar tanto máquinas para fazer somente o polimento, caso a sua peça saia fosca, né? Ou você pode fazer na mão. Aqui a nossa peça tá pronta, eu ainda não precisei fazer o polimento. Se você quiser colocar um nome embaixo, naquela parte branquinha, você pode também, né? Imprimir na transparência e depois fazer uma camada bem fininha de resina transparente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Um beijo!